Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a influência do zinco e do cobre no sistema imunológico. Algumas atividades do zinco relacionadas à imunidade é que ele auxilia na manutenção da integridade da pele e membrana de mucosa, como, por exemplo, ele é cofator para metaloenzimas necessárias para reparo de membranas celulares. Ele mantém ou melhora a atividade citotóxica das células natural killers, tem papel central no crescimento celular e diferenciação de células imunes, também aumenta a capacidade e atividade fagocítica dos macrófagos e monócitos. Também está envolvido em atividade das proteínas de complemento. Tem papel na produção de interferon gama, ou seja, atua em respostas imunológicas e inflamatórias. Ele é um agente anti-inflamatório, auxiliando a modulação da liberação de citocinas, reduzindo o desenvolvimento de células TH17 e 9 e influenciando a produção de citocinas como IL-2, 6 e TNF-alfa, ou seja, gerando o equilíbrio imunológico entre ação anti e pró-inflamatória. Tem efeitos antioxidantes que protegem contra as espécies reativas de oxigênio, influencia a atividade de proteínas antioxidantes, também está envolvido na resposta e produção de anticorpos, particularmente a imunoglobulina G, induz a proliferação das células T citotóxicas, está envolvido na produção das células TH1, é essencial para a ligação intracelular da tirosina quinase aos receptores das células T, que é necessário para o desenvolvimento e diferenciação e ativação dessas células, e induz o desenvolvimento das células Treg, sendo importante assim para a tolerância imunológica. Dentre os impactos da deficiência do zinco no sistema imunológico, a gente pode destacar a sobrevivência, proliferação e maturação de monócitos, células natural killers T e B prejudicadas, a atividade também da célula NK, natural killers prejudicada, a fagocitose dos macrófagos e dos neutrófilos também prejudicada, uma produção alterada de citocinas contribuindo para o maior estresse oxidativo e inflamação, ou seja, o desequilíbrio entre citocinas anti e pró-inflamatórias, a atrofia do timo aumentada, e a gente sabe aí que a timolina, cuja atividade biológica depende de zinco e é importante para a maturação e diferenciação dos linfócitos lá no timo. Então, se a gente tem essa atrofia, justamente por isso a gente tem essa maturação e diferenciação dos linfócitos T com efeito prejudicial. Daí eu trouxe esse trabalho para vocês publicado em 2020, associando o zinco ao Covid-19. Então, tem saído muitos trabalhos, né, falando da imunonutrição relacionada à prevenção do vírus, e é muito importante que a gente tenha parcimônia e não leia os artigos como se estivesse na caixinha, certo? Sempre com senso crítico e levando em consideração, igual a gente falou nas aulas anteriores, será que tudo isso está relacionado a uma deficiência prévia que o voluntário do trabalho tinha, né? A associação não requer, não pode ser afirmada como causa e efeito, então a gente precisa sempre ser ponderado, ok? Porém, esse trabalho aqui mostra que experiências in vitro demonstraram que o zinco possui atividade antiviral através da inibição da RNA polimerase contra o Covid-19. Evidências indiretas também indicam que o zinco pode diminuir a atividade da enzima conversora de angiotensina 2, conhecida por ser um receptor do SARS-CoV-2, que é o Covid-19, né? A imunidade antiviral aprimorada pelo zinco também pode ocorrer através da regulação positiva da produção de interferon alfa e do aumento da sua atividade antiviral. O zinco possui atividade anti-inflamatória, inibindo a sinalização de NF-kappa-beta e a modulação das funções regulatórias das células T, que podem limitar a tempestade de citocinas envolvidas no Covid-19. Então, os trabalhos já começam a falar de nutrientes que são relacionados à imunidade na prevenção de agravamento do vírus, né, e dos efeitos que o vírus vem a ter no metabolismo. A gente precisa sempre considerar que qualquer deficiência de nutrientes relacionados à imunidade vão alterar o sistema imune, facilitar infecções e agravar os sintomas da infecção. Talvez uma nutrição adequada pode não prevenir que o paciente pegue o vírus, mas essa nutrição adequada pode reduzir a severidade dos sintomas. Então, não necessariamente isso está relacionado a uma suplementação isolada, mas está relacionado a um nível sérico,
uma concentração sérica adequada dos imunonutrientes. Então, é sempre importante, sim, dosar as vitaminas e minerais relacionados à imunidade no paciente e ver o que está no parâmetro ótimo. E não simplesmente suplementar sem você saber como é que o paciente está antes, ok? Ainda ele fala que o status de zinco melhorado também pode reduzir o risco de co-infecção bacteriana, melhorando a depuração mucociliar e a função barreira do epitélio respiratório, bem como os efeitos antimicrobianos indiretos contra estafilococos aí relacionado à pneumonia. O status de zinco também está fortemente associado a fatores de risco para o Covid-19, incluindo envelhecimento, deficiência imunológica, obesidade, diabetes e aterosclerose, uma vez que esses são grupos de risco reconhecidos para a deficiência de zinco. Portanto, o zinco pode possuir efeito protetor como terapia preventiva e adjuvante contra o Covid-19, e eu me estenderia, na verdade, dizer contra qualquer infecção, uma vez que ele atua no sistema imunológico. Então, ele diz aí que poderia prevenir por meio da redução da inflamação, melhora da depuração mucociliar, prevenção de lesão pulmonar induzida por ventilador, modulação da imunidade antiviral e bacteriana. E o trabalho vem e finaliza dizendo que, no entanto, mais estudos clínicos e experimentais são necessários. Então, a gente está começando a levantar hipóteses. Então, a gente já tem, na verdade, trabalhos mostrando esses imunonutrientes que a gente vem falando aqui no curso até agora, a prevenção de infecções, de doenças, evitando o agravamento e severidade dos sintomas, conforme a gente falou, não necessariamente evitando que você venha a ter uma doença, mas reduzindo a severidade dos sintomas. Mas eu volto a dizer, isso é um tanto óbvio quando a gente pensa que o indivíduo que tem deficiência de zinco, de vitamina C, vitamina E, vitamina A, de todos os nutrientes que são associados à produção de linfócitos, as células de defesa, não só a produção, mas como a atividade, a produção de imunoglobulinas, como a gente vem falando aqui até agora. Se você tem deficiência disso, obviamente você vai ter maior severidade dos sintomas de qualquer infecção que você venha a ter. Então, ressalto, o que a gente compreende disso até agora é que é importante que todos os imunonutrientes estejam no parâmetro mais ótimo possível, né? Assim você tem um sistema imunológico com todos os nutrientes prontos ali para caso ele precise se defender, como por exemplo até o Covid-19, certo? E aí o zinco tem uma relação da vitamina A. Em relação ao metabolismo da vitamina A, o zinco ele é requerido para a síntese hepática da proteína transportadora aí de vitamina A. Então, para a gente produzir a proteína transportadora de retinol, a gente usa o zinco. Então, se você tem uma deficiência de zinco, pode ser que você desenvolva uma deficiência de vitamina A por falta da proteína de transporte. Então, a gente vê aí a orquestra novamente entrelaçando. Então, você não pode ter deficiência de vitamina A, deficiência de zinco, é tudo um conjunto. Portanto, em situações de deficiência de zinco, a produção de proteína transportadora de retinol está reduzida, resultando em uma carência secundária de vitamina A, que é caracterizada pelos baixos níveis séricos de retinol, mesmo na presença de um nível hepático adequado. Então, vamos supor, a pessoa tem um estoque de vitamina A adequado lá no fígado. A gente sabe que a gente guarda a vitamina A a nível hepático, certo? Ok, tenho vitamina A guardada no fígado. De repente, eu adoeci. E aí, agora, eu não estou conseguindo me alimentar bem. Não estou comendo vitamina A o suficiente. Vou usar minha reserva hepática. Porém, por eu também não estar me alimentando bem, eu também não estou ingerindo zinco suficiente. Daí, eu não vou ter proteína transportadora de retinol suficiente para pegar a minha vitamina A que está guardada no fígado e fazer uso. Então, vira uma cascata. É por isso que eu digo, não é legal você ter um paciente com exames de sangue próximos aos níveis mínimos, porque se ele precisar por algum motivo, ele já está em risco de deficiência. Então, sempre no nível mediano seria o adequado. Para quê? Para você ter tempo de intervir. Se ele adoecer, você tem um certo estoque, você tem uma concentração que não está no mínimo já para acabar, e você tem tempo de fazer uma intervenção de suplementação caso ele não esteja conseguindo se alimentar. Então, isso é um tanto óbvio quando a gente pensa, né, no estilo de vida, em suplementação, em dia a dia do ser humano. E o impacto da deficiência do zinco no sistema imunológico é a diminuição na proliferação e função dos linfócitos, principalmente dos T. Ele altera a expressão de genes relacionados à proliferação e sobrevivência e resposta das células T, mesmo com deficiência moderada. Ou seja, se a deficiência de zinco ainda não é grave, ela está moderada, você já começa a ter esses efeitos prejudiciais a nível de linfócito.
A gente também vai ter um desequilíbrio na produção do TH1 e TH2, uma resposta dos anticorpos reduzida aí aos antígenos. Então, você pode até ter uma produção de anticorpos, mas a resposta dele fica prejudicada. E a recomendação dietética de zinco, levando em consideração aí que para indivíduos vegetarianos, as DRIs recomendam uma ingestão de 50% a mais do que quem não é vegetariano, levando em consideração que os vegetarianos consomem mais fitatos por conta dos grãos integrais, que a gente acaba consumindo mais, e o fitato atrapalha a absorção de minerais, não só o zinco, como também ferro e até o cálcio e o magnésio, dependendo do contexto alimentar. Então, a gente tem essa recomendação de fazer um adicional de 50% a mais, isso lá nas nossas DRIs do IOM. Então, seria 11 miligramas para homens onívoros e 16,5 para homens vegetarianos, ok? Só que a gente tem algumas estratégias que também vão reduzir essa carga de fatores antinutricionais dos alimentos, melhorando a absorção do zinco. Então, a gente vai fazer duas coisas. Sim, a gente vai dar o adicional de 50%, mas a gente também vai otimizar a absorção do zinco. Tá? E levando em consideração que a hipervitaminose também não é bom, o excesso de nenhum nutriente é bom, é por isso que não é legal você fazer uma suplementação sem ver um exame prévio. Pode ser que o paciente não tenha deficiência, ele já estava com zinco próximo ao máximo, você vai fazer uma hipervitaminose. Então, sempre que possível, veja o exame. Quando não for possível, entre sempre com da dose da DRI para baixo. Nunca mais, você não sabe como o paciente está, tá bem? Então, a hipervitaminose pode causar hipocuremia, que é a diminuição do cobre, imunossupressão, ou seja, ele vai induzir maior proliferação de células TREG, então aí você já tem um desequilíbrio na tua orquestra imunológica, onde você vai ter excesso de células que são imunossupressoras, e também a gente tem uma redução do HDL aí no excesso de zinco. Como que a gente otimiza a absorção do zinco, ok? A gente tem alguns fatores que fazem com que você absorva mais e outros fatores que fazem com que você absorva menos. Dentre os fatores que fazem a gente absorver mais, o nosso corpo é inteligente, ele sempre se adapta. Então, se tu tem uma mais baixa ingestão, ele se adapta para absorver mais. Outra coisa, ingestão junto à fonte proteica. Então, leguminosas aí entram como proteína na dieta vegetariana e a proteína por si só já melhora a absorção do zinco. Vitamina C também junto melhora a absorção do zinco, então colocar uma fruta, limão na salada, tudo que tenha vitamina C vai otimizar a absorção do zinco. Alguns ácidos orgânicos também presentes em frutas, por exemplo, ou gerados em fermentação, então uma leguminosa germinada, uma fruta que tem, por exemplo, ácido cítrico, também vai melhorar a absorção do zinco. Então, você vai estar dando vitamina C e um ácido orgânico e vai estar melhorando essa absorção. Coisas que reduzem a absorção, fitatos presentes nos cereais integrais e nas leguminosas, e a gente reduz essa carga de fitato, deixando de molho os alimentos. Então, eu coloco para vocês, para sempre deixar as leguminosas de molho por no mínimo 12 horas, desprezar aquela água e cozinhar com uma nova água, tá? Então, oriento o paciente a desprezar a água, porque às vezes ele deixa de molho e cozinha com a mesma água do molho. Os cereais eu coloco de 3 a 12 horas, porque nós somos nutricionistas e temos que considerar o paladar do alimento. Se você deixa um arroz de molho por 12 horas, ele vai virar uma pasta, então você também não vai fazer isso. Então, deixa o arroz de molho 1 horinha, 2 horinhas antes de cozinhar. Se for o arroz integral, uma vez que o fitato está nos alimentos integrais, o arroz branco já não vai ter fitato. A caseína também reduz a absorção do zinco, e a gente tem caseína no leite, então, por exemplo, um estrogonofe, comer queijo após a refeição, isso não é recomendado. O álcool também vai reduzir, e suplementação de ferro. O excesso de zinco também atrapalha a absorção do ferro, isso é uma cadeia de mão dupla. Ferro, cobre ferro, cobre e zinco tem uma relação muito forte. Um reduz a absorção do outro, porque eles competem pelo mesmo sítio. Então, toda vez que você, por exemplo, precisar suplementar, o paciente está com deficiência de ferro e de zinco ao mesmo tempo, você precisa colocar na forma quelada, se você for suplementar eles juntos. Então, ferro quelado e zinco quelado. Aí sim eles não vão competir. Porque quando você quela um mineral, ele está ligado a uma molécula de aminoácido. No que ele está ligado a uma molécula de aminoácido, você absorve o aminoácido e carreia esse mineral junto. Então, eles não vão competir. Mas vamos supor que o paciente chegou para você usando sulfato ferroso. É um sal, ele não é quelado. Aí ele vai atrapalhar muito a absorção do zinco.
Aí você precisa suplementar longe desse sulfato ferroso, né, que é o pior tipo de ferro que existe, a gente vai falar isso na aula de ferro, né, mas infelizmente é o de mais baixo custo, é o que o SUS dá. Então, se você trabalha no SUS, infelizmente, você não vai ter escolha, tá? Então, o paciente vai vir usando esse sulfato ferroso e você vai precisar colocar o zinco em outro horário que não seja o do sulfato ferroso. Os alimentos fonte de zinco, a gente coloca aí as sementinhas, tá? Principalmente linhaça, semente de abóbora, de gergelim, as oleaginosas como castanha de caju, as leguminosas como grão de bico, né? O amendoim também tem uma boa quantidade. Então, colocando os alimentos fonte, calculando o cardápio, vendo como fica o zinco, e se por acaso o paciente tiver uma dificuldade de ingestão dos alimentos fonte, você pode até suplementar completando o que falta para atingir a recomendação da dieta. Então, aí eu calculei o cardápio, bateu 10, porque foi o que deu para ele consumir. É um paciente com uma dieta hipocalórica, com baixa aceitação a alimentos, bati 10. Complementa o restante com a suplementação. Mas é claro que se ele tiver uma deficiência prévia, que você vai ver no exame, você não vai complementar, você vai dar uma dosagem a mais. Ok? A gente vai ver ainda a parte de exames. Então, demolhar as leguminosas, ok? E aí vem os nossos exames. A gente pode fazer o zinco sérico e a faixa de referência vai ficar entre 70 e 120, lembrando que você nunca vai manter o teu paciente próximo ao mínimo, uma vez que se ele adoecer e precisar de uma reserva, você não tem. Então, você mantém o paciente pelo menos com 90, seria o ideal. E tem o zinco eritrocitário, que ele é lá dosado lá nos eritrócitos, então você tem um nível de estoque mais real quando você dosa. Só que os planos de saúde geralmente não cobrem um exame mais caro. Então, o que se faz na prática clínica é realmente o zinco sérico. Sempre levar em consideração que o zinco é transportado pela albumina, aminoácidos e globulinas. Então, o paciente com deficiência proteica também pode ter deficiência de zinco por falta aí das proteínas de transporte. E a suplementação, a gente tem aqui a recomendação, como a gente falou, do IOM, as DRIs, um adicional de 50% para quem é vegetariano e a nossa UL, que é 40 miligramas. Então, o nutricionista pode trabalhar até 40 miligramas. Quando você vai usar a dose entre a recomendação e a UL, quando no teu exame o paciente estiver ou com deficiência ou próximo ao mínimo. Então, você vai gerenciar. O paciente está com deficiência, vai começar com 30, 20 miligramas, repetir o exame depois de um tempo, 2 meses, 1 mês, 3 meses, e você vai reajustar essa dosagem. Se já chegou a 90 no exame dele, ou você entra com uma dose de manutenção ou tenta otimizar via dieta. E suplementou o zinco sempre na forma quelada, você melhora a absorção e não compete com outros minerais. A função do cobre no sistema imunológico, ele atua aí nas funções dos neutrófilos, monócitos e macrófagos. O cobre se acumula nos fagolisossomos dos macrófagos para combater certos agentes infecciosos. Então, ele atua aí como um mineral que vai destruir bactérias quando ele se acumula ali dentro desses macrófagos e é utilizado durante a fagocitose. Ele melhora a atividade das células natural killers, tem propriedades antimicrobianas intrínsecas, ou seja, ele mesmo consegue destruir bactérias por si só, se acumula em locais de inflamação. Então, a gente fica até um questionamento. Quando você tem uma inflamação, será que você tem um aumento da demanda de cobre? Muito provavelmente. Então, é bem importante dosar também o cobre no paciente. Ele compõe a cobre zinco superóxido dismutase, uma enzima-chave na defesa contra espécies reativas de oxigênio. É importante na produção e resposta de interleucina 2, mantém um equilíbrio antioxidante intracelular, sugerindo um papel importante na resposta inflamatória e eliminação de radicais livres. Também atua na diferenciação e proliferação das células T. Dentre as influências da deficiência de cobre no sistema imunológico, a gente pode destacar níveis anormalmente baixos de neutrófilos e uma capacidade fagocítica reduzida, redução da interleucina 2 e proliferação de células, mesmo com uma deficiência marginal, ou seja, o paciente está com cobre próximo ao mínimo, ele já começa a ter o efeito prejudicial. Uma resposta imune ineficaz às infecções, uma virulência viral aumentada, ou seja, a capacidade do vírus a destruir e a sua ferocidade, né, no corpo, ela fica aumentada, até porque você tem uma imunidade mais baixa para atacar esse vírus. Uma leucopenia e neutropenia, ou seja, você começa a produzir menos neutrófilos, menos leucócitos. Também pode haver anemia hipocrômica e microcítica, que é o que? Anemia por deficiência de ferro, quando as nossas células vermelhas ficam com tamanho
reduzido. Por que isso acontece? Porque o cobre ele é um cofator fundamental para a produção de ceruloplasmina, que é uma enzima que oxida o ferro, permitindo assim sua mobilização e transporte do estoque hepático para a medula óssea a fim de ser usado na produção de células. Dessa forma, a deficiência de cobre vai resultar no excesso de ferro no fígado, mas na sua insuficiência na medula, impossibilitando aí uma eficaz produção de células vermelhas. Então, se eu preciso do cobre, do ferro, se eu preciso do cobre para ir lá no meu tecido hepático, tirar o ferro da ferritina que está guardada no meu fígado para ser utilizado, para aquele ferro ser utilizado na minha medula para fazer célula vermelha, mas eu não tenho ceruloplasmina porque eu não estou ingerindo cobre o suficiente, eu posso ter uma anemia, talvez não por deficiência de ferro, às vezes eu estou ingerindo ferro o suficiente, mas eu não consigo utilizar o meu estoque de ferro. Então, às vezes você vai ver o paciente com uma ferritina adequada, mas ele está anêmico. Então, quando você faz o exame e a ferritina deu adequada, ou seja, ele está com bom estoque de ferro, mas ele tem lá na série vermelha o VCM diminuído, ele tem a massa diminuída, pode ser que ele não tenha cobre para utilizar este ferro. Então, dose o cobre também para avaliar de onde vem essa anemia. E os alimentos fontes de cobre, a gente tem aí o tahine, gergelim, as castanhas, couve, sementes, as leguminosas como feijão, batata, aveia. O cobre ele é muito bem distribuído aí nos alimentos. E o exame de sangue que a gente faz é o cobre sérico, tá? Para homem a referência vai oscilar de 60 a 140 e para mulher de 85 a 155. Então, você vai ver aí na faixa que vai vir para você do laboratório, pensando sempre que o seu paciente não deve estar no mínimo, mas também não pode ter excesso, porque o excesso de cobre é tóxico. Suplementação. A recomendação é de 900 microgramas ao dia e a UL de 10.000 microgramas. Gente, eu nunca prescrevo mais do que 1.000 microgramas, tá? Já é uma quantidade muito boa de cobre, até porque na dieta você já tem bastante cobre. Então, isso aqui é UL, você vai fazer provavelmente toxicidade. Então, os pacientes têm deficiência, geralmente eu prescrevo aí a DRI, que já vai se somar à dieta, ok? Também você utiliza na forma quelada, que é um mineral. Todo mineral que você suplementar, na sua forma quelada, cobre quelado, zinco quelado, você tem uma melhor absorção. O excesso de cobre pode causar náusea, cefaleia, taquicardia, insuficiência renal. A toxicidade relacionada com a peroxidação lipídica de membranas, ou seja, aumento do estresse oxidativo. E os estudos relatam a função do cobre em doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, que geralmente acometem idosos, demonstrando que uma ingestão elevada de cobre pode estar associada a um declínio cognitivo. Então, muito cuidado com o excesso de cobre. Então, sempre fazer um exame antes de suplementar. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.